Somocolonia havia sido atacada 3 meses antes. Desde então, os recursos foram sumindo devagar, até que nas últimas 3 semanas não havia mais nada. É março de 1945 e a Itália do Norte ainda sangra. Os pracinhas entram na vila em fila solta, sem pressa, sem gritar ordens. O sargento James Carver, do 5º Exército Americano, observa da janela do que havia sido uma padaria. Ele já viu muitos exércitos chegarem em cidades como essa e conhece o que costuma vir em seguida. Julia tem 8 anos. Está sentada sobre um bloco de concreto, os lábios secos, os olhos fundos de quem não come direito há dias. Um dos pracinhas para na frente dela. Não fala nada. Tira o cantil do cinto e oferece. Ela bebe. Devagar, com as 2 mãos no cantil. Quando termina, não diz nada. Mas no dia seguinte, naquela mesma rua, vai dizer uma frase que Carver jamais vai esquecer. Ele lutou na França, lutou na Tunísia, atravessou a Itália de sul a norte, viu exércitos inteiros entrarem em vilas e não deixarem nada para trás. Mas aquela frase, dita por uma menina de 8 anos, com um cantil ainda nas mãos, ficou pregada nele de um jeito que nenhuma ordem, nenhum tiro, nenhuma batalha tinha conseguido. Se você quer saber quais palavras uma criança italiana usou para marcar para sempre o coração de um sargento americano, inscreva-se no canal e me conta de onde você está assistindo isso. Somocolonia não estava no mapa de nenhum general importante. Era apenas mais um vilarejo de pedra encravado nas montanhas da Toscana, casas baixas, uma praça pequena, um rio estreito onde as mulheres lavavam roupa desde sempre. Os alemães haviam passado por ali meses antes e levado tudo o que tinha valor: comida, animais, homens em idade de lutar. O que ficou foi silêncio, poeira e gente que já havia perdido o que podia perder. A guerra chegou de longe antes de chegar de perto. Primeiro o barulho, explosões que chegavam pelo chão antes de chegarem pelo ar. Noites inteiras que faziam as paredes tremerem como se a montanha fosse partir ao meio. Depois os aviões, riscando o céu alto demais para atingir, baixos o suficiente para lembrar que ninguém estava esquecido. 2 meses depois das primeiras explosões, a guerra chegou com rosto e botas. Os alemães entraram no vilarejo numa manhã fria de dezembro, em fila ordenada, sem pressa. Não gritaram, não quebraram portas. Simplesmente caminharam pelas ruas como quem toma posse do que já considera seu. Foram direto às casas maiores, às despensas, aos estábulos. Levaram o que queriam. Um homem que tentou barrar a entrada no próprio celeiro levou uma coronhada no ombro e ficou 3 dias sem conseguir levantar o braço. Ninguém mais tentou barrar nada. Quando os alemães foram embora, levaram junto a última sensação de segurança que Somocolonia tinha. As mulheres passaram a trancar as portas antes do anoitecer. As crianças foram proibidas de brincar perto da estrada. Os velhos que ficavam na praça de manhã sumiram para dentro de casa. O vilarejo não tinha sido destruído, mas tinha sido esvaziado por dentro, como fruta que apodrece sem mostrar nada por fora. Então veio o barulho de novo, diferente dessa vez, vindo do sul, mais constante, mais pesado. A frente de guerra estava se movendo e Somocolonia estava no caminho. Semanas depois, os primeiros soldados aliados apareceram na estrada de terra que cortava o vilarejo. Os moradores fecharam as janelas. Não era covardia, era memória. Soldado que chegava, tirava. Não importava a bandeira, não importava o idioma. Era assim que o mundo tinha ensinado que funcionava. Carver chegou 3 dias antes dos brasileiros. Ele comandava um pequeno grupo de ligação do 5º Exército, responsável por coordenar o avanço entre as unidades aliadas naquele setor. Conhecia bem aquela região. Havia dormido em vilarejos piores, comido em condições piores, enterrado homens em lugares piores. Somocolonia era só mais uma parada. Ele não pretendia criar raízes. Foi na manhã de uma quinta-feira que os pracinhas apareceram pela primeira vez. Vieram pela Estrada do Sul, em coluna dupla, uniformes surrados pela lama de semanas de marcha. Carver os observou da janela do que havia sido uma padaria. Havia algo diferente no jeito que caminhavam. Sem a rigidez mecânica que ele estava acostumado a ver,
mas também sem desleixo. Era um ritmo próprio, difícil de nomear. O primeiro sinal de que aquilo seria diferente veio ainda na entrada do vilarejo. Um dos pracinhas, um homem baixo de bigode escuro, parou ao lado de uma mulher idosa que tentava carregar um feixe de lenha maior do que ela. Sem ser pedido, sem dizer nada, ele largou o fuzil no ombro do companheiro ao lado e pegou o feixe. Carregou até a porta da casa. Voltou para a fila. A mulher ficou parada, olhando, sem saber o que fazer com aquilo. Carver anotou mentalmente. Não disse nada. Os pracinhas se instalaram no lado leste do vilarejo, num conjunto de casas abandonadas que ainda tinham teto. Montaram acampamento sem alarde, dividiram os espaços com cuidado, não invadiram nenhuma propriedade ocupada. À tarde, um grupo pequeno saiu pelas ruas com rações extras, não para vender, não para barganhar, simplesmente distribuíram. Pão duro, latas de conserva, 2 barras de chocolate que uma criança recebeu com os olhos arregalados, como se fosse ouro. Carver atravessou a praça naquele fim de tarde e passou perto de 2 pracinhas que consertavam o telhado de uma casa que não era deles. Um dos moradores tentou recusar a ajuda, gesticulou, apontou para a rua, claramente querendo que fossem embora. O pracinha mais velho sorriu, disse algo em português que o morador não entendeu e continuou pregando a telha. 10 minutos depois, o morador estava segurando a escada. Foi nesse mesmo dia que Carver viu Julia pela primeira vez. Ela estava sentada sobre um bloco de concreto, os joelhos dobrados contra o peito, observando os pracinhas com aquela atenção quieta que algumas crianças têm. A atenção de quem já aprendeu que o mundo adulto é perigoso e precisa ser estudado de longe antes de ser tocado. Carver não sabia nada sobre ela ainda. Não sabia que o pai havia morrido em 43, num trabalho forçado a 200 quilômetros dali. Não sabia que a mãe mal saía de casa desde então. A noite fechou rápido sobre Somocolônia. As fogueiras dos pracinhas eram discretas, pequenas, baixas, suficientes para aquecer sem chamar atenção do lado errado da montanha. Carver passou pela área deles voltando para seu alojamento e ouviu, vindo de uma das casas, o som de uma gaita. Alguém tocava devagar, uma melodia que ele não reconheceu, mas que soou estranhamente familiar. O tipo de música que não pertence a nenhum lugar específico, só a saudade. Ele parou por um segundo. Continuou andando. Na manhã seguinte, quando Carver saiu para fazer sua ronda, encontrou 3 crianças do vilarejo sentadas do lado de fora do acampamento brasileiro, olhando para dentro com curiosidade. Um pracinha as viu, desapareceu por 2 minutos e voltou com pedaços de fruta seca na mão. As crianças aceitaram. Uma delas riu. Era o primeiro riso que Carver ouvia em Somocolonia desde que havia chegado. Ele registrou aquilo em algum lugar fundo, sem dar nome ainda. Havia algo acontecendo ali que fugia do padrão de tudo que ele conhecia sobre guerra e sobre homens em guerra. Mas Carver era um homem prático. Precisava de mais do que gestos para mudar uma opinião formada em 2 anos de campo. O que ele ainda não sabia era que naquele mesmo dia, numa rua do vilarejo, uma menina de 8 anos ia fazer isso por ele, com uma frase que cabia numa respiração só. Na manhã do segundo dia, Carver fez sua ronda cedo, como sempre. Passou pelo lado leste, onde os pracinhas dormiam, e encontrou 2 deles já acordados consertando um par de botas à luz fraca do amanhecer. Nenhum dos 2 levantou a cabeça quando ele passou. Não era desrespeito. Era concentração. Aqueles homens tratavam cada coisa pequena com o mesmo cuidado que tratavam as grandes. Julia apareceu antes do meio-dia. Saiu pela mesma rua do dia anterior. Os mesmos joelhos finos, as mesmas sandálias quebradas, mas dessa vez ela não ficou parada observando de longe. Caminhou devagar pela rua principal, passou por 2 pracinhas que carregavam caixas e parou a poucos metros do acampamento. Ficou ali, em pé, sem pedir nada, sem dizer nada. Um dos pracinhas a viu. Era um homem jovem, devia ter uns 22 anos, rosto aberto, olhos claros para um brasileiro. Ele não chamou a atenção dos outros, não fez alarde. Largou o que estava fazendo,
Foi até o acampamento, voltou com um cantil e um pedaço de pão duro enrolado num pano. Ajoelhou na frente de Julia e ofereceu os dois ao mesmo tempo, sem sorrir forçado, sem o gesticular exagerado que adultos usam quando tentam se comunicar com crianças que falam outro idioma. Apenas ofereceu. Julia olhou para o pão, olhou para o cantil, olhou para o rosto do pracinha. Pegou o cantil primeiro. Bebeu devagar com as duas mãos, sem desperdiçar uma gota. Depois pegou o pão e segurou contra o peito como se fosse algo que pudessem tirar a qualquer momento. O pracinha ficou agachado, esperando ela terminar, sem pressa nenhuma. Carver assistia de longe, encostado na parede de uma casa do outro lado da rua. Ele havia parado sem perceber. Havia algo naquela cena que não deixava ele continuar andando. Não era espetacular, não era heróico. Era simples demais. E era exatamente essa simplicidade que o incomodava de um jeito que ele não sabia nomear ainda. Julia terminou de beber. Baixou o cantil devagar. E então fez algo que Carver não esperava. Virou o corpo, olhou para os outros pracinhas espalhados pela rua e apontou o dedo para eles. Não era um gesto de acusação. Era o gesto de quem está explicando alguma coisa importante para alguém que precisa entender. E disse a frase, em italiano, em voz baixa, clara o suficiente para quem estava perto ouvir. O pracinha jovem na frente dela entendeu. Carver viu nos olhos dele. O homem não respondeu. Apenas assentiu uma vez, levantou devagar e voltou para o que estava fazendo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas Carver tinha ouvido. E Carver entendia italiano. Ele ficou parado na mesma posição por alguns segundos. A rua continuava igual, pracinhas trabalhando, crianças olhando, o vento descendo da montanha. Nada havia mudado visivelmente, mas alguma coisa dentro dele havia se deslocado, como uma pedra que rola devagar antes de cair. Questi uomini non prendono, dano. Esses homens não tiram, eles dão. Uma menina de 8 anos descalça, segurando um pedaço de pão contra o peito, havia resumido em poucas palavras o que Carver não havia conseguido nomear em 2 dias, observando aqueles soldados. Não era treinamento, não era protocolo, era outra coisa. Algo que ele havia visto desaparecer aos poucos em cada exército que havia acompanhado desde que a guerra começou. A tarde passou devagar. Carver completou sua ronda, entregou seu relatório, jantou sozinho como de costume. Mas a frase não saiu. Ficou ali, rodando no fundo da cabeça, encostando nas memórias que ele preferia não mexer. A vila francesa, onde os americanos haviam requisitado todas as reservas de comida sem deixar nada para os moradores. O vilarejo tunisiano, onde um soldado havia quebrado a porta de uma casa só porque podia. Os rostos que ele havia aprendido a não olhar por tempo demais. Na manhã seguinte, algo mudou no jeito de Carver andar pelo vilarejo. Sutil, ninguém teria notado, mas ele passou a cumprimentar os moradores quando cruzava com eles. Passou a desviar de propriedades privadas em vez de cortar caminho por elas. Pequenas coisas. O tipo de coisa que uma criança italiana havia feito sem saber que estava ensinando. 2 dias depois, uma situação mudou tudo de novo, dessa vez para todo o vilarejo. Um soldado alemão ferido foi encontrado escondido no porão de uma casa abandonada no limite de Somo-Colônia. Estava há pelo menos 4 dias ali, com uma bala no ombro, sem comida, sem água, febril. O morador que o encontrou correu para os aliados, e em minutos a rua estava cheia de uniformes, americanos e brasileiros lado a lado, olhando para o mesmo homem caído no chão frio de um porão. Os americanos queriam movê-lo imediatamente para interrogatório. Os pracinhas queriam tratar o ferimento primeiro. Carver ficou no meio dos 2 lados, ouvindo os 2 argumentos, olhando para o alemão no chão. O homem tinha uns 30 anos, olhos abertos, respiração curta, o uniforme rasgado e manchado. Não era mais uma ameaça. Era só um homem com uma bala no ombro e febre alta demais para ficar de pé. Foi o pracinha mais velho do grupo, um sargento de São Paulo que todos chamavam de Touro, quem se abaixou primeiro. Sem pedir autorização, sem discutir mais. Abriu o kit médico, examinou o ferimento,
Começou a trabalhar. Os americanos reclamaram. Touro não respondeu. Continuou trabalhando. Carver não disse nada para interrompê-lo, e enquanto assistia Touro cuidar daquele inimigo caído no chão como se fosse um dos seus, a frase de Julia voltou, clara, sem ser chamada. Esses homens não tiram, eles dão. Dessa vez, Carver não precisou de segundos para processar. Entendeu na hora. E o que ele ainda não sabia era que aquela decisão de Touro, tratar o alemão antes de interrogá-lo, ia mudar a relação entre os pracinhas e o vilarejo de uma forma que nenhuma ração distribuída, nenhum telhado consertado havia conseguido. A notícia do alemão tratado correu pelo vilarejo antes do anoitecer. Não foi anunciada, não foi comentada em voz alta. Essas coisas nunca eram em Somocolônia. Mas as pessoas sabiam. A mulher que lavava roupa no rio soube. O velho que sentava na praça soube. A mãe de Julia, que havia semanas não saía de casa, soube. E alguma coisa mudou. Não de um dia para o outro. Não foi assim. Foi devagar, do jeito que a confiança volta quando foi quebrada com violência. Primeiro uma janela que ficou aberta quando os pracinhas passavam. Depois um morador que parou para observar sem fechar a porta atrás de si. Depois uma mulher que ofereceu um copo d'água para um pracinha que passava carregando peso. Pequenos gestos, quase invisíveis. Mas Carver via todos. Ele havia começado a prestar atenção de um jeito diferente. Não o olhar analítico do oficial de ligação contando recursos e avaliando posições. Era outro tipo de atenção. A de alguém que percebe que está vendo alguma coisa que não vai ver de novo tão cedo. Carver tinha 37 anos. Havia atravessado 3 países em guerra e nunca havia visto um exército ser recebido dessa forma. Não com festa, com abertura. Com o gesto silencioso de quem decide por conta própria que aqueles homens eram diferentes. O alemão sobreviveu. Touro havia tratado o ferimento a tempo, limpou, imobilizou, controlou a febre com o que tinha no kit. 3 dias depois, o homem estava consciente, sentado, comendo o que os pracinhas davam sem entender direito por que estavam dando. Quando foi entregue como prisioneiro ao comando americano, estava de pé. Carver assinou o documento de transferência e olhou para o alemão uma última vez antes de ele ser levado. O homem não disse nada, mas antes de virar, olhou para o acampamento brasileiro do outro lado da rua e ficou alguns segundos parado, como quem guarda uma imagem. Julia voltou a aparecer todos os dias. Já não ficava mais parada observando de longe. Caminhava pelo acampamento com aquela liberdade tranquila que as crianças têm quando decidem que um lugar é seguro. Os pracinhas a tratavam como se ela sempre tivesse sido parte do grupo. Ninguém havia combinado isso. Ninguém havia dado ordem. Era natural, como quase tudo que aqueles homens faziam. Foi numa tarde que a mãe de Julia saiu de casa pela primeira vez em semanas. Apareceu na porta, olhou para a filha sentada no meio dos pracinhas, olhou para os soldados ao redor. Ficou parada por um longo momento. Um dos pracinhas a viu, levantou, caminhou até ela e ofereceu uma ração sem dizer nada. A mulher aceitou. Voltou para dentro. Mas na manhã seguinte, a porta ficou aberta. Carver anotou aquilo no caderno que carregava no bolso do casaco. Não era um relatório oficial. Era um caderno pequeno de capa preta, onde ele registrava coisas que não cabiam nos formulários militares. Havia páginas sobre a França, sobre a Tunísia, sobre cidades que ele havia atravessado sem deixar marca e que não haviam deixado marca nele. Somocolônia estava ocupando mais páginas do que qualquer outro lugar. A semana passou. A frente de guerra avançou para o norte e, com ela, a necessidade dos pracinhas seguirem em marcha. A partida foi marcada para uma manhã de quinta-feira, o mesmo dia da semana em que haviam chegado, sem que ninguém planejasse essa coincidência. O vilarejo soube na véspera, e na manhã da partida, algo que Carver não havia visto em lugar nenhum aconteceu. Os moradores saíram para a rua, não todos, mas mais do que ele esperava. Velhos, mulheres, crianças, ficaram nas calçadas, nas soleiras, nas janelas abertas, assistindo os pracinhas se organizarem para partir. Não havia festa, não havia discurso. Era silêncio. Mas o tipo de silêncio que pesa, que diz alguma coisa sem precisar de palavra. Julia estava na frente. De pé na beira da calçada,
olhando para o pracinha jovem de olhos claros que havia lhe dado o cantil e o pão. O homem parou na frente dela antes de entrar na fila. Abaixou o joelho no chão, ficou na altura dos olhos dela e disse alguma coisa em português. Giulia não entendeu as palavras, mas respondeu em italiano, devagar, como se quisesse ter certeza que ele entenderia mesmo sem saber o idioma. O pracinha assentiu. Levantou. Entrou na fila. Carver estava parado do outro lado da rua, observando. Havia chegado à somocolonia sem planos de criar raízes, e estava partindo com algo que não sabia nomear direito, mas que ocupava espaço dentro dele, como poucas coisas haviam ocupado em 2 anos de guerra. 40 anos depois, numa cidade do interior da Geórgia, um homem velho sentado numa cadeira de balanço contou essa história para o neto pela primeira vez. James Carver tinha 76 anos, os cabelos completamente brancos, as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira depois que a guerra acabou. O neto tinha 12 anos e havia perguntado, por curiosidade de criança, qual havia sido o dia mais estranho da guerra. Carver ficou em silêncio por um momento. Depois contou tudo: o vilarejo, os pracinhas, o cantil, o alemão no porão. E no final, repetiu a frase de Giulia em italiano, devagar, do jeito que havia guardado por 4 décadas. Que este uomini non prendono dano? O neto perguntou o que significava. Carver traduziu. Esses homens não tiram, eles dão. Ficou olhando para o jardim por alguns segundos e disse que havia levado tempo para entender o tamanho daquilo. Que uma menina de 8 anos, descalça no meio de uma guerra, havia enxergado em 2 dias o que ele não havia conseguido enxergar em 2 anos. Que os pracinhas brasileiros não haviam chegado em somocolonia para vencer alguma coisa. Haviam chegado para cuidar. E que tinha diferença. O neto perguntou se ele havia voltado à Itália algum dia. Carver disse que não, mas que havia pensado em Giulia muitas vezes ao longo da vida, em momentos de decisão, em momentos em que a escolha fácil era a escolha errada. Que a frase dela havia funcionado como uma bússola silenciosa, aparecendo sempre que ele precisava lembrar o que significava tratar alguém com dignidade. Na parede da sala de Carver, entre fotografias de família e um mapa antigo da Itália, havia uma folha de papel dobrada dentro de uma moldura simples. Era a página do caderno preto onde ele havia anotado a frase de Giulia naquela tarde de março. A tinta estava desbotada, o papel amarelado. Mas as palavras ainda davam para ler. Os pracinhas da FEB atravessaram o Atlântico sem saber que estavam carregando mais do que armas e rações. Carregavam um jeito de estar no mundo que uma criança italiana reconheceu antes de qualquer comandante aliado. E esse jeito, silencioso, direto, sem alarde, ficou gravado em cada vilarejo que aqueles homens atravessaram, em cada porta que abriram sem arrombar, em cada refeição que deram sem pedir nada em troca. Giulia nunca soube o peso do que disse naquela tarde. Para ela, era simples, era o que ela havia visto com os próprios olhos. Mas para James Carver, aquelas palavras atravessaram 40 anos sem perder força. Porque a verdade dita por quem não tem nada a ganhar é o tipo de verdade que não sai mais. Os pracinhas da FEB não entraram nos livros da forma que mereciam. Cruzaram o Atlântico, lutaram no frio da Itália, cuidaram de civis que nem sabiam onde era o Brasil, e voltaram para casa quase em silêncio. Mas em cada vilarejo que atravessaram, deixaram algo que nenhum exército havia deixado antes. A memória de soldados que chegaram para dar, não para tirar. Essa história precisa ser contada, e você acabou de ajudar a contar, só de ter assistido até aqui. Se ela te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ver isso. Me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. A gente adora saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. E antes de sair, vai até o comentário fixado. Deixei lá o link do nosso conteúdo escrito com muito mais histórias como essa, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Vale cada minuto.